Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, destaques de notícias, preços e entrevistas. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, sugiro que você fique por aí, porque Alessandro Rabelo vai conversar conosco sobre o mercado de fertilizantes. As aquisições de insumos para a safra 2024-25 estão mais lentas, isso está preocupando. Como é que estão os preços? Os mercados estão ali se comportando de que forma para dar ou não margens aos produtores brasileiros? A gente vai conversar com ele sobre isso. Vamos falar sobre o protesto dos produtores alemães que dominaram Berlim ali para se posicionar contra algumas medidas do governo que estão desfavorecendo a atividade. Então são 40 mil agricultores reunidos ali, outros agricultores também se juntaram. Vamos falar sobre preocupações da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA se posicionando sobre algumas questões. Vamos falar ainda sobre as chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nessa última terça-feira. Vamos mostrar fotos, enfim, uma situação bastante grave. Mas antes, vamos saber tudo o que precisamos para que você possa direcionar bem o seu dia e os seus negócios. E para isso a gente vai direto para a nossa rodada de preços para checar as bolsas internacionais que já estão em funcionamento. Na Bolsa de Chicago nós temos novas baixas que se registram para o mercado da soja, 0,5% de queda para 12 dólares e 20 centavos por bushel no contrato março. O milho cai 0,1%, 4 dólares e 42. O trigo subindo, 0,5% de alta para 5 dólares e 85 centos por bushel. O trigo vai na contramão, portanto, dos grãos dos mercados vizinhos, soja e milho, e também dos derivados de soja, que hoje recuam, com destaque para o óleo de soja, 1,3% de queda para 46 centos mais 62 por libra-peso. Quando a gente olha para o farelo de soja, 0,2% de queda, 370 dólares e 40 centos por tonelada curta. E aqui é possível perceber que o farelo está ali se ajustando depois das boas altas que registrou na sessão anterior. O mercado vinha numa toada de baixa, ontem teve uma boa recuperação, refletindo também bons números do esmagamento de soja nos Estados Unidos pela NOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas, que trouxe um recorde para o esmagamento, 5,3 milhões de toneladas para todos os meses, o recorde, mensalmente falando, né? E também um aumento de 10% na comparação anual, ou seja, em relação a dezembro de 2022, nós tivemos um aumento de 10% no esmagamento de soja norte-americano. Isso motivou, então, além de outros fatores, naturalmente, altas para o farelo de soja. E a baixa no óleo, porque tivemos também um aumento registrado também pela NOPA dos estoques de óleo de soja nos Estados Unidos, o que acaba sendo um fator baixista, portanto, para as cotações do derivado no mercado futuro. Vamos checar agora a Bolsa de Nova York, onde se destaca o café, mais uma vez caindo, 1 dólar e 82 mais 20 por libra-peso, 1,7% de baixa. O açúcar, 22 centos mais 65 por libra-peso, subindo 0,6%. O algodão, estável nesse momento, sem variação, 81 centos mais 34 por libra-peso. Petróleo, e com esse a gente começa a checar os demais grupos. Sim, antes da gente checar o petróleo, só um destaque importante. A gente falou aqui sobre os preços do café hoje recuando em Nova York, mas ontem nós tivemos uma disparada do café Conilon na Bolsa de Londres. Tivemos aí uma alta de 6,1% somente na sessão de ontem, com logística preocupando ali na região do Mar Vermelho, principalmente. A questão ali dos conflitos geopolíticos que ainda se desenham pelo mundo, o ano novo chinês que está prestes a começar, e isso acaba estimulando um pouco da demanda. Então essa valorização expressiva, segundo pôde apurar a Virginia Alves, está bastante conectado a isso. Vamos ver como é que o mercado se comporta nesta quarta-feira. Mas ontem, e somente ontem, alta de 6% para os futuros do Conilon negociados na Bolsa de Londres. Agora sim, checando os demais grupos de commodities que não as agrícolas, o petróleo hoje no WTI cai 2,05% para 71 dólares e 3 centavos por barril. O Brent, 76 dólares e 87 centos por barril, 1,8% de queda. Gás natural, 3,7% de baixa. Ouro, 0,07% de queda, prata, 0,5% de baixa, cobre, 0,4% de perda. Então, as commodities hoje, praticamente todas elas operando em campo negativo.
Dólar Index, nós temos uma pequena alta de 0,04% para 103.157 pontos. Encerrando a nossa rodada de preços, fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Destaque para o farelo, que fechou em queda, para o milho caindo também, fechou negativo, e a baixa mais intensa se deu para o óleo de soja. E esse fechamento negativo se reflete nessa queda de mais de 1% nos futuros do derivado também na Bolsa de Chicago. Agora, 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, a primeira manchete desta quarta-feira é a continuidade dos protestos dos produtores rurais na Alemanha, que estão em Berlim, ali no pleito de algumas mudanças. Na verdade, este é já o 7º dia, né? Esse é o nono dia de protestos dos agricultores que se alastrou ao restante da população. Muitos agricultores, muitas pessoas se uniram aos agricultores que não são da atividade, se uniram aos agricultores, e milhares deles, além de motoristas de caminhão, motoristas ali de operadores de máquinas agrícolas, também se juntaram e estão todos em Berlim, contando com apoio também de agricultores da Polônia, da Hungria, da Holanda e da Romênia. Então, a contagem inicial, e eu vou pedir para que a gente comece agora a mostrar algumas fotos. Nós temos fotos desses protestos, deste protesto especificamente, e tá um frio de lascar na Europa, né? Mas mesmo assim, eles estão ali concentrados. São cerca de 40 mil agricultores protestando contra as políticas governamentais, entre elas o aumento, por exemplo, do óleo diesel, entre outras medidas. Segundo as informações da imprensa internacional, a oposição dos fazendeiros se dá à ameaça de cortes de subsídios para a agricultura, que se transformou numa forma de canalizar a insatisfação contra o governo de Olaf Scholz, que reúne uma coalizão de 3 partidos, cujo índice de aprovação está no nível mais baixo desde que ele assumiu o poder em 2021. Cerca de 3 em cada 4 eleitores alemães estão insatisfeitos tanto com o Scholz como líder quanto o governo como um todo, segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa INSA, publicado pelo Bild am Sonntag. Então, nós temos esse momento emblemático, mais uma vez, da agricultura europeia. Repito, não são produtores só alemães nesse momento que estão concentrados em Berlim, mas também poloneses, holandeses, romenos e húngaros. Então, e as placas ali, né, as formas de manifestação dizem isso: sem produtores rurais, sem comida, sem futuro. Alguns outros, e ali a gente tem uma presença maciça de famílias que atuam na agricultura. Então temos ali pais com filhos, pais com outras gerações, né? Então, pais, avós e filhos, nós temos casais ali que atuam, famílias inteiras, e algumas manifestações dizem ainda: sem nós, vocês estariam com fome, nus e sóbrios, diz um cartaz preparado por uma mãe solteira de 26 anos, que não é produtora rural e está ali nessa manifestação também. E o que está acontecendo? Vocês viram pelas imagens que esses agricultores estão bloqueando rodovias não só em Berlim, mas em todo o país. Então eles vão ali, ao invés de criarem um desconforto na população, eles estão encontrando ali acolhimento, né? Então a população alemã já absorveu esse protesto, está a favor dos agricultores que pedem o fim deste corte aos subsídios à produção agrícola e também atenção aos preços do diesel, ao aumento dos custos de produção. Nós vamos aqui acompanhar o desdobramento dessa manifestação, deste momento da agricultura europeia, e ao longo do dia trazemos as atualizações, trazemos mais dados. Na sequência, quero falar também ainda sobre as questões políticas que envolvem o agronegócio, mas dessa vez aqui
no Brasil porque tem uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, preocupando a Frente Parlamentar da Agropecuária, que ontem emitiu uma nota sobre isso, que diz o seguinte: a FPA expressa sua surpresa e completa perplexidade com a decisão recente do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sobre a ação civil originária 3555 do Distrito Federal. O que acontece? O ministro, durante o recesso do STF, suspendeu liminarmente sentenças que questionavam processos de demarcação de terras indígenas no oeste do Paraná. Vale destacar que essa decisão não estava relacionada ao processo em questão e o ministro alegou que a tensão na região exigia uma conciliação antes que outras instâncias judiciais pudessem analisar os direitos dos proprietários de terras. Ou seja, Edson Fachin, ao apagar das luzes, resolveu tratar deste tema de forma arbitrária. A FPA considera preocupante o fato de que a decisão parece ignorar as falhas apontadas pelo Poder Judiciário em relação aos processos de demarcação. Além disso, a decisão desconsidera a legislação vigente, incluindo a Lei 14.701 de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional para regular o procedimento de demarcação de terras indígenas. O Congresso, ao regulamentar a demarcação, buscou equilibrar os direitos de todas as partes envolvidas. A lei, que trata do marco temporal, em seu artigo 9º, assegura o pleno exercício dos direitos sobre a terra pelos não-índios até o término do procedimento administrativo, algo, como eu adiantei, ignorado pelo ministro Fachin. E isso não pode ser, não é? Essa é uma decisão séria, é uma condição bastante grave, porque não podemos eliminar uma tensão gerando outra. Então, isso traz uma preocupação para o campo. Todas essas questões ligadas às demarcações de terras, elas precisam ser urgentemente solucionadas. A questão do marco temporal precisa ter uma tarimba final, abaixar a cancela. Foi decidido, foi discutido democraticamente, foi aprovado no Congresso Nacional e isso precisa começar a valer para que, de novo, volte a vigorar a paz no campo. Para indígenas e para produtores rurais. Isso é determinante que aconteça. A nota da FPA continua dizendo que a manifestação judicial parece desconsiderar a própria lei e minimiza as decisões das instâncias inferiores, priorizando a visão pessoal do ministro em Brasília, também como eu adiantei, em detrimento dos magistrados locais que têm conhecimento direto da situação. Eles estavam em recesso, senhoras e senhores. A FPA sempre defendeu a paz social no campo e, apesar da discordância com a decisão judicial, reforça que a Constituição de 1988 garante o direito de propriedade e ressalta a importância do devido processo legal antes de privar qualquer cidadão de seus bens. A FPA está atenta e preocupada com as possíveis repercussões da decisão, destacando a necessidade de aprimoramento do atual modelo em vigor. Então, sabemos que é uma pauta delicada, sabemos que é uma pauta discutida de forma unilateral e isso é o mais grave. É preciso que se entenda o que foi discutido e aprovado no Congresso Nacional por 30 anos. Foram 3 décadas debruçados os parlamentares sobre esse tema, debruçados líderes indígenas, debruçados líderes dos produtores rurais, debruçados juristas, uma série de profissionais para mostrar ali a necessidade que nós temos do marco temporal ser instalado oficialmente e pararmos de discutir essa situação antes que a situação volte a agravar-se e trazer mais prejuízos do que soluções, porque é isso que está acontecendo. Nós já sabemos que foi promulgado o marco temporal uma vez que os vetos do presidente Lula foram derrubados no Congresso. Então, foi aprovado no Congresso, foi para a sanção presidencial, voltou com vetos, os vetos foram derrubados, promulga-se. Agora os partidos da oposição vão ao STF pedir a derrubada de novo do marco temporal. Enquanto nós estamos discutindo isso, e vamos estender isso para quanto? 40 anos de discussão? Parte dos povos indígenas ficam ali à mercê dessas discussões, os proprietários rurais não têm paz para trabalhar e assim a gente segue. Então é preciso pensar com
com a cabeça sobre esse tema. Não dá mais pra gente arrastar essa situação. 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas manchetes dessa quarta-feira, vamos falar sobre as chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Porto Alegre teve, segundo as informações do Instituto de Meteorologia Metsul, uma noite de pavor com temporal que foi violentíssimo, destrutivo. E eu vou pedir pra gente colocar algumas imagens na tela para ilustrarmos isso que eu tô dizendo. Veja só, nunca tinha visto nada igual. Essa foi a reação de muitas pessoas na capital gaúcha, Porto Alegre, diante do temporal violento que se abateu sobre a capital gaúcha por volta de 22 horas dessa terça-feira ontem. Foi uma das tempestades mais fortes que atingiu a história a cidade na história recente do Rio Grande do Sul, com chuva excessiva em curto período, granizo e um intenso vendaval. Velocidades de vento medidas no aeroporto Salgado Filho ou na base em Canoas são por anemômetros em campo aberto. Dentro da cidade, por relevo ou construções, o vento acelera e sopra mais forte, sobretudo em andares altos de prédios. Assim, rajadas tão fortes quanto os 110 km a 130 km por hora aconteceram. Então, essa chuva veio acompanhada de raio, granizo e tudo mais, e essas imagens que vocês viram são em algumas áreas urbanas, mas áreas rurais também foram afetadas. Vocês viram aquele granizo, né, do tamanho de um ovo? Aconteceu em Alegrete, região importantíssima na produção de grãos, uma das principais regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Então, se castigou muito. Nós estamos aqui apurando quais foram os estragos, os impactos e prejuízos para os produtores rurais. Nós temos aqui algumas informações também sobre as chuvas. Dom Pedrito, 80 milímetros. Encruzilhada do Sul, 71. Livramento, 64 milímetros. São Gabriel, 56. Rosário do Sul, 49 milímetros. São Vicente do Sul, 43. Alegrete, 41 milímetros. Cachoeira do Sul, 40 milímetros. Choveu a cântaros no Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para colocarmos na tela essa imagem que compara ali o granizo a um ovo. Uma loucura, né? Imaginem vocês chegando esse granizo numa lavoura, e aí é que fica a preocupação. As lavouras são, se a gente pensar em soja, né? As lavouras de soja são semeadas um pouco mais tarde no Rio Grande do Sul, tradicionalmente. O calendário de plantio por lá começa um pouquinho mais tarde. E as lavouras vinham caminhando bem. Precisamos saber se esse granizo atingiu áreas de lavouras de soja e se houve, vamos ver a foto do granizo, né, que chegou lá em Alegrete, tamanho de um ovo, né. Então, o que acontece? A gente vai agora acompanhar, avaliar, entender como é que foi essa situação toda e saber o que trouxe de prejuízo essa tempestade que castigou o Rio Grande do Sul na última terça-feira. Eu vou pedir para que vocês tragam aqui no nosso Fala Produtor, aqui nessa janela que está ao nosso lado, as informações da região de vocês, como por exemplo o caso do Geli Crossin. Bom dia, espumoso Rio Grande do Sul, a ProSoja Brasil estima uma safra maior e tudo mais. Aqui choveu 70 milímetros, espumoso no Rio Grande do Sul. Então faça como o Geli Afonso e mande para nós as suas informações. Mande para nós se choveu, quanto choveu, se você está no Rio Grande do Sul ou se está em Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, não importa. Mande para nós o seu relato que a gente precisa continuar trazendo as realidades do campo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Então, ao longo do dia também vamos falar mais sobre essas informações. Mandem fotos, mandem vídeos e a gente vai sempre trazer no intervalo do Bom Dia Agronegócio essas informações, essas realidades do campo. É o seu relato chegando para o Brasil inteiro para que assim vocês possam também trazer a perspectiva de vocês para o cenário, certo? E trazer essa perspectiva para o mercado, trazer essa perspectiva para as associações de classe, para os institutos oficiais, para os órgãos governamentais. Nosso objetivo aqui é juntos construirmos a realidade da safra, ok? Ótimo! Na sequência das nossas notícias, ainda falamos sobre a questão climática, mas dessa vez efeitos da seca e do calor intenso no estado do Paraná, que está castigando o milho do estado, de acordo com as informações do DERAL. Vocês vão ver que no nosso intervalo, né, quando a gente faz aquele rápido intervalo aqui
das nossas notícias, para a segunda fase do Bom Dia Agro, a segunda parte, vocês vão ver que a gente hoje trouxe vídeos do Paraná e regiões do Paraná que estão há mais de 30 dias sem chuvas, senhoras e senhores. O calor e a seca estão castigando a produção paranaense. Eu venho falando muito sobre como os sinais de alerta estão ligados agora para a região sul do Brasil, certo? Então, vamos falar sobre isso. O que nos traz as informações do DERAL? O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná divulgou seu relatório semanal, trazendo as condições de tempo e cultivo para as principais culturas do estado. De acordo com este levantamento, as lavouras da safra de verão de milho 23-24 se dividem em 1% na fase de desenvolvimento vegetativo, 10% na fase de floração, 46% na fase de frutificação e 43% em maturação. 5% da área já foi colhida até a última segunda-feira, dia 15. As regiões que mais avançaram em colheita foram Umuarama, Irati, Paranaguá e Campo Mourão. Os técnicos do DERAL ainda classificaram 73% das lavouras em boas condições de desenvolvimento, 23% em condições médias e 4% em condições ruins. Ao mesmo tempo, as lavouras de milho, segunda safra, já começaram a ser plantadas, 4% do plantio paranaense já foi feito, temos 91% dessas plantas em germinação, 9% em desenvolvimento vegetativo. As áreas avaliadas como boas são 99% e, em média, classificação 1%. O que acontece, né? Nessa fase final de desenvolvimento e essa fase inicial de desenvolvimento para a safrinha, ainda de acordo com as informações do DERAL, já é possível perceber que os campos estão sentindo os efeitos da seca, os efeitos das altas temperaturas, em muitas regiões acima da média, essas temperaturas, e é possível já, né, apesar dessas fases diferentes, perceber esses prejuízos. Segundo também os técnicos do DERAL, veja só, a colheita do milho primeira safra começou, porém de maneira lenta. A colheita para a produção de silagem também está em curso e os produtores relatam uma diminuição na produtividade. As imagens mostram, né, as lavouras já sofridas por conta da seca e agora é monitorarmos a previsão, entendermos como ficarão as condições na sequência para saber como vai ser esse desenvolvimento. Há preocupações bastante agressivas em termos de clima para a segunda safra de milho e as condições climáticas deverão se refletir também em condições mais favoráveis para o aparecimento de pragas como a cigarrinha. Na safra de verão, nós já tivemos um aumento da incidência de cigarrinha nas lavouras da safra de milho verão e a tendência é de que nós tenhamos um aumento também da incidência de cigarrinhas nesse período da segunda safra. Então, olho vivo, bom manejo, bons tratos culturais, garantir que tudo ali ocorra de forma tal para que você possa mitigar os impactos disso, os efeitos disso. A cigarrinha tem sido um problema para o milho já há algumas safras e um problema de difícil controle, né? Os produtos que nós temos disponíveis no mercado, eles não têm ali enfim, não tem tido, né, uma resposta satisfatória. Os produtores trazem esses relatos. Vamos saber como é que fica para essa conclusão da primeira safra e todo o desenvolvimento da segunda safra, da safra 24, né, a segunda safra de milho 24, para nós entendermos então como vem a questão da cigarrinha, mas que já é um sinal de alerta muito forte. Isso já está constatado, já foi posto pelos produtores, posto pelos especialistas e a gente continua tratando aqui desse assunto bem de pertinho, ok? E também, ao decorrer desses próximos dias, a gente vai trazer mais destaques e mais detalhes sobre essa condição e esses preparativos para a segunda safra de milho, ok? Na sequência das nossas manchetes desta quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a economia chinesa, porque, claro, é a segunda maior economia do mundo, nosso maior parceiro comercial, nosso principal comprador, então é preciso a gente entender como é que a China está se comportando nesse momento. Dados foram trazidos na manhã dessa quarta-feira sobre a economia chinesa
e eu trouxe aqui algumas perspectivas diferentes. Então, a primeira perspectiva que eu quero dividir com vocês é a análise do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, que diz o seguinte: saíram os dados da China do último trimestre. O que está claro é que o crescimento é importante, mas não é prioridade. Olha que loucura, hein? E sem um boost da demanda externa, a economia chinesa vai continuar patinando. O PIB cresceu 1% na variação do quarto TRI em relação ao terceiro. O que isso vai nos sinalizar? O que isso vai sinalizar pela demanda por produtos agrícolas, por produtos agropecuários? Estamos de olho. Na bolsa de Dalian, mercado futuro na China, os futuros da soja importada continuam caindo. Novas mínimas para os embarques março, maio e junho no custo e frete China nessa madrugada. O que falam no país é que o produtor de suíno está preocupado com seu nível de estoque logo após o feriado do Ano Novo Lunar, quando o consumo sazonalmente cai muito. E esse consumo que cai muito vai ser talvez adiantado. Mas será que já foram feitas essas compras? Todas que precisariam ser feitas antes do feriado do Ano Novo Lunar? Aí é uma semana sem China no mercado. O que traz a notícia da Reuters. A economia da China cresceu em 2023 todo 5,23%, um pouco mais do que a meta oficial, mas a recuperação foi bem mais frágil do que muitos analistas e investidores esperavam. Com o agravamento da crise imobiliária, riscos deflacionários e a demanda fraca lançando uma sombra sobre as perspectivas para este ano. As expectativas de que a segunda maior economia do mundo apresentaria uma forte recuperação pós-Covid rapidamente se dissiparam, e eu falei muito sobre isso no Bom Dia Agronegócio durante todo 2023 e iniciei 2024 falando sobre isso. O que se esperava para a China, de que nós veríamos, né, uma recuperação lenta e, de fato, muito paulatina da segunda maior economia do mundo. Por que isso acontece? Porque nós passamos 3 anos de China dando as notícias de que as medidas contra o Covid-19 se agravavam, se intensificavam, não se conseguia controlar efetivamente a doença, a população já estava se revoltando, a população ficando presa nas suas casas, mudando seus hábitos alimentares, mudando seus hábitos de consumo. Tudo isso foi criando uma outra perspectiva para a economia chinesa, que o governo disse, né? Primeiro as pessoas, a economia depois a gente vai entender, mas é fato que a gente vai tratar de controlar essa pandemia, né? Gostem ou não, queiram ou não, assim o fizeram, e nessa volta já se esperava que essa recuperação na China seria mais difícil, e isso tudo tem se confirmado. Então veja só, a fraqueza da confiança dos consumidores e das empresas, o aumento da dívida dos governos locais e a desaceleração do crescimento global pesaram fortemente sobre os empregos, a atividade e o investimento na China. Abre aspas para a última pesquisa do livro bege internacional da China, divulgada hoje, quarta-feira. A recuperação da Covid, por mais decepcionante que tenha sido, acabou. Ainda bem. Qualquer aceleração real este ano exigirá uma grande surpresa global positiva ou uma política governamental mais ativa, fecha aspas, segundo o coletor de dados para essa pesquisa divulgada hoje do livro bege internacional. E essa política governamental, a conta gotas, os estímulos governamentais, os estímulos que vieram de Pequim vieram muito lentamente, também de forma muito escalonada, trouxeram pouco ou nenhum impacto para o andamento da economia chinesa. Mas, como vimos aqui na análise de Eduardo Vanin, o crescimento não é prioridade ou não foi prioridade para o governo até agora. Por isso é importante colocarmos nesse radar o que o governo, o que Pequim pretende para, a partir deste momento, entendendo que a sua economia cresceu um pouquinho acima da meta, mas de forma lenta, a recuperação está bastante fragilizada, pode ter uma inversão a qualquer momento. Então, como é que vem o governo se planejando
para essa recuperação mais frágil. É isso que o mercado quer entender. Uma série de leituras econômicas nesta quarta-feira sugere que o país perdeu mais impulso a caminho de 2024, apesar de algumas medidas de apoio do governo. O PIB cresceu 5,2% no trimestre entre outubro e dezembro, em relação ao ano anterior, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas, acelerando em relação aos 4,9% do terceiro trimestre, mas um pouco abaixo da previsão de 5,3% em uma pesquisa da Reuters. Vamos acompanhar a economia chinesa, vamos entender como fica a demanda e como isso impacta no agronegócio brasileiro e mundial. Agora são 8h30 pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações na edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Bom dia, meu povo do bom. Isso aqui é o retrato do soja no estado. Infelizmente, a estimativa é de um dos piores anos, né? Na lavoura no estado de Mato Grosso, aí, acredito eu, né? Eu tenho 31 anos e pelo que eu vivi, pelo que eu vi, eu acho que na minha era aí é um dos piores anos. Soja totalmente tomada aí pela fumagina. Isso aqui é uma lavoura onde o cliente ele já entendeu o prejuízo, ele já entendeu que não vai ter o que fazer, então ele reduziu as percas, né? Reduziu os danos, né? Os danos no caso financeiro, né? Ele não está passando os venenos necessários, né? Porque ele sabe que é um soja onde já vai vir um prejuízo, então o investimento não compensa continuar investindo nesse soja. E aqui, ó, você já percebe que isso aqui não é dessecação, tá? Isso aqui é a doença mesmo que, querendo ou não, tomou conta da lavoura. Aqui hoje é 13 de janeiro de 2024, região da Lapa aí, alguns lugares que não choveu. É situação bem crítica. Já mais de 30 dias sem chuva na região, solo às vezes com manchas de solo raso, uma perca irreversível. Aqui mais de 80% de perda. Olha, pessoal, como é que tá a soja do Paraná, ó. Município do Joaquim Távora, 30 dias sem chover, ó. Ó, morreu a soja. Ó o baixeiro lá. Não tem mais. Ó, parece pó. Ó a folha da soja. Ó. Aí, ó. Estiagem seca. Município de Joaquim Távora, no Paraná. 30 dias sem chuva. Agora estamos no município de Siqueira Campos, no Paraná. Olha a situação da soja aqui, ó. 30 dias sem chuva. Tá morrendo. Ó a folha. Tudo seco, ó. Morrendo. De volta com o Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira, hoje é 17 de janeiro de 2024, 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos saber com quem sabe mais que a gente no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agro. Conosco nessa quarta-feira para nos trazer mais informações sobre o mercado de fertilizantes, está com a gente Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes da AMR Business Intelligence. Alessandro, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes aí. O prazer é todo meu começar o ano aqui com vocês. Prazer é nosso.
Alessandro, como é que começamos o 2024 para o mercado de fertilizantes? Fato é que me parece que as compras, as aquisições de insumos para a próxima temporada, em especial para a safrinha de milho 24, que é particularmente o meu principal ponto de atenção, estão um pouco mais lentas, não? Bom, Carla, bom dia. O ano começou, de certa forma, um pouco mais, vamos falar, com as compras mais lentas, mas elas avançaram bastante forte no final do ano passado. É, 2023, se a gente for parar para dar uma analisada antes de começar, né, com como que está o começo desse ano, os agricultores, devido aos preços estarem elevados dos fertilizantes, a relação de troca não tão boa, eles vieram segurando os momentos, aproveitando algumas oportunidades com o grão, a hora que se conseguia ter uma condição melhor de grão, fazer uma relação de troca momentaneamente melhor, as compras foram acontecendo de forma mais paulatina. A própria indústria, ela também não estava, ela até ficou um pouco, vamos dizer assim, muito preocupada, que causou uma queda mais forte aí no meio do ano até junho nos fertilizantes, e isso motivou um volume muito forte de compras de final de junho até agosto, comecinho de setembro. Foi a movimentação tão abrupta que a gente viu preços de fosfato recuperando, preço de potássio recuperando e dos nitrogenados subindo e tendo volatilidade durante esse período. O que foi, como que a gente está enxergando 2024 e as movimentações de safrinha? Pelo nosso acompanhamento aqui, o andamento das compras de segunda safra, eles já estão muito avançados, principalmente aí no Mato Grosso, na Bahia, no norte em geral, Goiás, Sudoeste também muito avançado, com compras mais atrasadas no leste, maior volume disponível para negociações ainda em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e MS. Esses 4, 5 estados aí são os que a gente enxerga maior volume disponível, mas na média Brasil a gente já enxerga um andamento global de 92% das compras concluídas para safrinha, que vai ser semeada e está sendo semeada já em alguns estados, em algumas regiões. Agora, Alessandro, a tendência é de que esse movimento continue ou a gente vai ver alguma mudança na medida em que, a colheita da safra de verão avança e o produtor precisa começar a tomar algumas decisões, e dois, os mercados podem também trazer alguma oscilação de acordo com os seus próprios fundamentos, de acordo com os fundamentos dos próprios fertilizantes. A gente tem problemas na logística, por exemplo, que estão preocupando bastante, como a condição ali da região do Mar Vermelho e tudo mais. Isso está também no radar do mercado de fertilizantes? Isso está no radar, Carla, e assim, o mercado ele aprendeu a especular nesses últimos anos, né? De certa forma, todo mundo vive de vendas, né? Então, assim, os negócios de fertilizantes, eles ficam muito paralisados, né? O preço da soja caiu, o preço do milho também. Então, isso dá uma desestimulada, porque a relação de troca piora. O clima, ele deu uma melhorada, mas ele não resolveu os problemas passados e não é parelho, não são todas as regiões que estão melhores. Então, nós temos tomadas de decisões mais paulatinas, mais cadenciadas, em menor quantidade de ondas. E se isso ocorre, né, claro que a gente não tem hoje no Brasil uma logística para movimentar tudo de uma vez. A gente pode até concentrar em alguns momentos, em alguns períodos, mas a gente não tem essa capacidade de fazer tudo de uma vez e de entregar na época que o agricultor precisa lá para o pré-plantio. A movimentação ali no Mar Vermelho, ela tem um impacto inicialmente muito maior sobre cargas containerizadas, né? O maior volume tanto da movimentação de norte para o sul quanto de sul para o norte. Se a gente tem um material que depois eu até vou compartilhar com vocês aí, a gente fez essa análise para os nossos assessorados aqui. O segundo produto mais movimentado pelo canal é petróleo derivado, então temos que ter um impacto primeiro nas cargas containerizadas, tanto é que foi a própria Maersk, uma das primeiras que parou, né, movimentação por lá, restringiu. Depois nós temos petróleo e derivados, que é o segundo maior volume movimentado. Na sequência aí tem gás natural na frente, óleos vegetais, o fertilizante ele entra lá na quinta colocação com pouca relevância. Então, só para você ter uma noção, no nosso comparamento, na comparação que a gente pegou de dados de 2019, a movimentação norte e sul em Suez
foi de 16 milhões de toneladas de fertilizante, de sul para norte, 4 milhões. Então, se a gente soma aí, vai dar 20, 21 milhões de toneladas. É um volume expressivo, sim, mas perto do consumo global de fertilizantes não é tão forte assim, né? Inclusive, o mundo, ele, devido a todos os conflitos e tensões que a gente já vem passando desde 2020, 19, aí, com a própria a questão do Covid, as rotas alternativas elas têm sido criadas. Então, o comércio internacional e marítimo ele está bastante resiliente e tem achado caminhos alternativos, mesmo que mais caros, mas se não impactou ainda petróleo. Cargas containerizadas não subiram tão fortemente, principalmente o petróleo, que é um mensurador, né, um indicador muito bom para a atividade econômica. A gente, inclusive, tem tido quedas na cotação do petróleo, mesmo com alguns cortes de produção, alguns controles. Então, isso mostra que a atividade econômica ela não está ainda tão resiliente, tão pujante a ponto de puxar forte uma alta nos preços nesse momento. Então, a gente vê com um pouco risco no momento de impacto imediato para fertilizantes, apesar disso estar sendo usado pela indústria, né? Os nitrogenados hoje, para quem está tendo que comprar o saldo de safrinha, está tendo uma pressão forte nesse sentido, sobre essa tensão no Mar Vermelho e sobre também a licitação de compra aí da Índia que aconteceu na semana passada. Então, muita especulação está sendo feita nos nitrogenados nesse momento. E Agora, produto disponível para embarque imediato, como a gente já chega muito próximo da janela do momento de utilização, aí realmente a turma também consegue capitalizar e vender mais caro realmente os nitrogenados. Mas de forma geral, a tendência aí para quem tem saldo e já comprou é ficar um pouco mais tranquilo, se o clima for favorável, deixar para comprar um pouquinho mais à frente. Alessandro, como é que diante desse cenário todo, como é que você avalia as relações de troca? Que momento é esse para as relações de troca para o produtor que está adquirindo ali os seus fertilizantes, por exemplo, para fazer a safrinha de milho 2024? Bom, se nós pegarmos aqui a safrinha de milho, né, ela tem sido um ano que, inclusive, nós temos vários agricultores em algumas regiões importantes, produtores que a gente nunca viu isso, que estão reduzindo a área de safrinha em 71%. Isso é fato. Ah, Alessandro, é geral? Não é geral, mas temos casos críticos a esse ponto. Então, isso é uma preocupação, né, é claro, mas a relação de troca para quem está começando, quem vai comprar agora, ela está pior do que o ano passado. O ano passado, por exemplo, a gente tem uma base, milho, pegar uma ureia no porto e o milho também disponível lá no porto de Paranaguá, no ano passado, no janeiro do ano passado, era 26 sacas e meia para uma tonelada de ureia. Hoje está 32,3. Então, está bem acima do que o que estávamos no ano passado, neste período. Tá? Então, isso também acaba desestimulando um pouquinho, não só o clima. Então, nesse ponto, não estamos favoráveis aí para a ureia. Nós temos muita migração, Carla, o agricultor ele tem migrado muito para o sulfato de amônio. O sulfato de amônio é uma fonte que ele não tem a volatilização igual à ureia, que precisa do tratamento com algum aditivo, né, inibidor de volatilização, e o sulfato de amônio ele está mais em conta do que o ano passado, quando eu comparo a série histórica. Então, sulfato de amônio é uma alternativa interessante. Hoje, quem tem produto para embarque imediato, eles vão precificar um pouco mais caro, mas você consegue achar oportunidades aí com 16,4 sacas de milho para uma tonelada de sulfato. No ano passado estava 18,1. Então, o sulfato ele está mais baixo do que no ano passado. Boas ofertas se a gente procurar, a gente consegue achar. Então, não é todo mundo que tem um bom preço nesse momento, mas ele é uma matéria-prima que está mais interessante, tá? Agora, Alessandro, é uma matéria-prima que tem também a mesma eficiência, por exemplo, que a própria ureia. Se o produtor for buscar essas alternativas, ele vai ter resultados semelhantes. Eu queria te engatar já uma próxima pergunta, que é o seguinte: como é que você sente o investimento do produtor para essa segunda safra de milho em termos de pacotes de tecnologia de uma forma geral? A gente está falando de fertilizantes, mas olhando de um espectro um pouco mais amplo em função desses problemas que nós tivemos na safra de verão, que se refletem naturalmente em preocupações para a segunda safra, uma janela mais ajustada. Isso vai fazer com que o produtor, por exemplo, invista um pouco mais para garantir ali a sua produtividade, ou ele pode tirar um pouquinho o pé do acelerador temendo novos problemas. Como é que você está sentindo o comportamento do produtor em termos de investimentos?
Bom, primeira pergunta, Carla, obrigado, excelente, né? Então, questão técnica, o sulfato de amônio, tecnicamente, é um baita de um produto. Ele, inclusive, tem enxofre. Ele tem desvantagem econômica sobre a ureia se o agricultor já fez um manejo de sistema envolvendo o enxofre na área, ele não vai precisar do enxofre. Então, o sulfato de amônio, o ponto de N dele acaba ficando mais caro se eu não considerar esse enxofre adicional que a gente está jogando. Mas em termos de qualitativo, é uma baita de uma matéria-prima para ser utilizada aí Normalmente a gente usa mais em fórmula, mas tem muitos grandes agricultores usando como produto puro também na aplicação para o milho. Então, tecnicamente, a gente consegue manejá-lo bem e ter retorno produtivo elevado. A segunda pergunta, né, aquilo que eu falei, como a gente teve um começo de safra muito tenso e depois as chuvas elas normalizaram em algumas regiões, mas não em todas, a safrinha ela está sendo realmente, na nossa visão, pressionada, principalmente aqui mais no Centro-Oeste, para algum ajuste de manejo. Então, assim, o nitrogênio ele responde, mas se eu tiver água, né, os nutrientes, na verdade, aplicados, eles vão responder se a gente tiver água para a planta absorvê-los. Uhum. Sem chuva, não adianta eu fazer aplicações, doses corretas, né, Fato. doses fortes para uma alta produtividade, mas não tenho se eu não tiver a quantidade de água disponível necessária. Então, eu vejo que a gente pode ter algum repique se o clima ficar mais normal realmente como está previsto, da agora até abril. Em termos de temperatura, a gente começou a ter umas temperaturas um pouco mais amenas e o normal climatológico, a média de chuva, está um pouco seguindo um pouco mais o padrão da agora para frente. Ainda não é geral. Sim. Então, podemos ter alguns repiques. O agricultor que comprou até agora, muitos economizaram e fizeram um ajuste de dosagem, sim, porque não está previsto uma condição muito favorável para essa semeadura. Alessandro, quando a gente olha para preços do milho, por exemplo, nós vimos que nós tivemos até um comportamento um pouco diferente do que se esperava uma pressão um pouco mais acentuada. O mercado no final de 2023 teve um fôlego importante e para esse início de 2024 vai testando ali alguns caminhos. À medida em que a gente vê essa recuperação consistente, os preços do milho continuando a subir. Eu tô me focando bastante no milho, Alessandro, porque a gente tá ali com, né, os produtores têm mandado para o Notícias Agrícolas muitas perguntas sobre esse mercado e essas relações com os fertilizantes por conta da proximidade da segunda safra. Alguns estados como Paraná e Mato Grosso, que são os dois maiores produtores de safrinha, já plantando, né? Agora, quando a gente olha para esse mercado do milho. Essa puxada, por exemplo, nos preços, caso ela venha a acontecer novamente, ela ganha um pouco mais de tração, pode puxar os nitrogenados, por exemplo, de forma um pouquinho mais agressiva, ou nesse momento os mercados de fertilizantes estão muito focados ali nos seus próprios fundamentos? Como é que a gente faz essa relação? Como o mercado brasileiro está muito andado, isso pode causar assim uma sustentação, né? O preço hoje ele já está um pouco volátil porque ele está da mão para a boca, então é um momento que, Carla, sempre que a gente compra da mão para a boca, em grande maioria das vezes a gente tem uma pressão de alta. Por que em grande maioria das vezes? Porque algumas vezes a indústria pode errar e trazer mais produto do que o que estava previsto de atender, ela errar a mão no andamento de mercado e ficar com sobra de produto. E normalmente, do meio do ano para frente, o Brasil ele tem duas safras muito bem distintas, né? Então, o milho safrinha no primeiro semestre, essa demanda, e no segundo semestre, totalmente voltada para a soja. Cada vez mais a área de milho segunda safra vem crescendo sobre o milho primeira safra. Então, a demanda de nitrogenado no primeiro semestre ela é muito direcionada para essa cultura. Então, as indústrias precisam de acertar. Se elas errarem a mão nesse planejamento, elas podem sobrar produto e ter que vender mais barato, mas isso não é o normal. Então, hoje a gente já está vendo quem tem que comprar e precisa de receber de imediato, porque não comprou nada, está pagando mais caro do que quem comprou antecipado. Mas, de forma geral, o preço do milho que você comentou que é muito importante, e a dinâmica no Brasil tem mudado bastante, principalmente com as indústrias de etanol no Mato Grosso. O milho, segunda safra 2025, que a gente vai plantar o ano que vem, a gente já tem uma movimentação de compra no Mato Grosso acima dos 14%. Uhum. Então, é um dado bastante interessante, mostra o quão a agricultura no Brasil ela está bastante tecnificada, empresarial e fazendo contas, né? Então, você tem um preço de milho que foi favorável que a indústria de etanol fez para as cooperativas, para algumas revendas que conseguiram participar desse mercado, eles já estão travando fertilizante para a safra 2025. Então, você tem esse cenário aí também
apesar de a gente ter visto muito esse ano as compras cadenciadas e atrasadas, sempre tem players que estão prestando atenção e aproveitando oportunidades de janela de compra. Alessandro, excelentes informações como sempre, análises muito detalhadas e muito elucidativas. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Sempre um prazer ter você com a gente no Notícias Agrícolas. Te desejo um excelente ano, já que ainda não nos falamos, um excelente 2024 e a gente continua se falando para atualizar essas informações aqui para a nossa audiência, meu amigo. Obrigada mais uma vez, uma excelente semana para ti. Obrigado, Carla. Obrigado a toda a audiência do Notícias Agrícolas. O prazer é nosso aqui, em nome da MR. Muito obrigado. Estamos juntos em 2024. Grande abraço. Um abraço para ti, meu amigo. Obrigada, até a próxima. Até. Conosco, senhoras e senhores, Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes da AMR Business Intelligence, justamente para nós entendermos esse cenário sobre o mercado de fertilizantes. E o Alessandro termina de forma muito interessante a sua análise dizendo, embora a aquisição de insumos esteja um pouco mais lenta, um pouco mais contida para a próxima temporada, aí a gente já está falando 24, 25, sempre tem aqueles players que estão mais atentos, entendendo quais são as oportunidades, capturando essas oportunidades e fazendo as suas compras, aproveitando ali os bons momentos das relações de troca. Então, importante colocar isso na sua conta e fazer as suas contas. Falando em safra 2024-25, vou fazer um alerta já para um spoilerzinho, porque a gente vai trazer amanhã no Bom Dia Agronegócio. Estão sendo feitos os cálculos ali de retorno financeiro para o produtor americano pela Universidade de Illinois, que é sempre uma referência muito importante para a safra dos Estados Unidos, porque eles têm ali um departamento para entender qual vai ser o retorno financeiro do produtor a partir do momento em que estão ali preços de soja, milho determinados não, mas em andamento com patamares pré-determinados, pré-definidos, olhando para a Bolsa de Chicago, versus custos de produção, como isso vai impactar a área. Então, os dados que estão chegando já começam a trazer também combustível para o mercado futuro, para os vencimentos referentes à nova safra 24-25. Vamos entender como vai ser distribuída a área. Vão se plantar mais soja, mais milho? O que vem da safra 24-25 dos americanos? Amanhã a gente vai dar mais detalhes sobre isso, mais detalhes dos cálculos da Universidade de Illinois. Já falei quinta, sexta, né? Vamos para o Fala Produtor dessa quarta-feira. Vamos conversar com a nossa audiência. Pois bem, bom dia para o senhor José Eduardo Leandro, conosco por aqui, para o Aguinaldo Peron, Carapó, MS, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Carlinha, bom dia, Aguinaldo, bom dia para o Márcio Eno. Muito bom dia, 29 graus ontem, 2 milímetros de chuva em Nova Santa Bárbara. Falei, sinais de alerta, todos eles estão ligados para a região sul do Brasil. Chove demais no Rio Grande do Sul, chove de menos no Paraná, calorão, temperaturas acima da média, não há safra que aguente, né? Então essa colcha de retalhos continua a ser costurada para a safra 23-24 do Brasil. Ana Cláudia Nascimento faz uma pergunta excelente. Bom dia, Carla Mendes. Esses protestos têm o condão de barrar essa agenda verde equivocada aplicada nas políticas agrícolas? Bom dia, Ana Cláudia. Pois é, tem o condão? Deveria ter, né? Isso mostra que, por mais que pareça ser muito, né, ser o mundo das mil maravilhas, ser produtor rural na Europa, não é bem por aí. Então essas agendas verdes que são impostas para nós, elas têm um impacto lá para os agricultores, principalmente sob a batuta de governos mais ideológicos, como é o caso do governo de Olaf Scholz, por exemplo, na Alemanha. Então, a combinação desse quadro geopolítico, dessas discussões todas em torno de mudanças climáticas, disso, daquilo, vai trazer essa situação, né? E eles sabem que ali eles não têm uma legislação ambiental tão intensa quanto a nossa, tão restritiva, tão rigorosa, esta é a palavra, e por isso os seus pleitos não estão muito ligados a isso. Mas sim, isso mostra que a agricultura está, ou o produtor rural, né, está, e é uma classe, a classe dos produtores rurais é uma classe muito unida, muito organizada, e está viva no mundo todo. Então, assim, não mexam com a produção de alimentos, porque nós vamos ter um reflexo imediato. E é o que está acontecendo na Alemanha.
Por isso que ao trazer essas notícias, eu mostrei ali aquelas multidões em Berlim, mostrando que não só produtores rurais que inicialmente deram início a esse protesto, que está no seu 9º dia, mas também a população, a sociedade civil de uma forma geral. Porque é o quê? Produção de comida, fibras e energia. Então, é por aí que a gente observa. Então, tem um espaço para isso, mas é limitado por conta da dificuldade ali de um outro cenário. Bom, o Wallace Caixeta pergunta o seguinte: bom dia, Arizona, Goiás. Hoje amanheceu com muito sol, mas teve boas chuvas nos últimos dias. Solo com boas condições de umidade. Alguma novidade sobre o preço do leite no mercado spot? Precisamos nos reanimar. Sim, Letícia Guimarães, que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio, garante a nossa interatividade e, mais do que isso, está de olho nas perguntas de vocês. O Wallace já te mandou uma resposta, tá? Segundo os dados do site Milk Point, o valor do leite spot, que é o leite cru comercializado entre as indústrias e que é negociado quinzenalmente, teve um leve aumento comparando a segunda quinzena de dezembro com a primeira de janeiro. Na segunda quinzena de dezembro, nós tínhamos R$ 2,07 por litro, nesse início de janeiro, R$ 2,12. Isso na média Brasil. E nós não temos ainda, claro, as informações sobre a segunda quinzena de janeiro que começou essa semana, então vejamos se esse movimento, mesmo tímido e contido de alta, né, 5 centavos de alta na média paga ao produtor, continua, e para entendermos como vamos fechar o primeiro mês de 2024. Então tem um ligeiro aumento aí no mercado do leite spot, mas ainda tímido e contido. 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Geli Afonso, bom dia, Espumoso Rio Grande do Sul, a ProSoja estima safra 23-24 em 135 milhões de toneladas. E esses analistas? Pois é, Geli, vamos lá. De fato, o último número da ProSoja, demos em destaque ontem aqui no Bom Dia Agronegócio, 135 milhões de toneladas para nossa produção de soja. É uma perspectiva muito focada no produtor. Então, são 15 aprosojas estaduais que foram ouvidas, foi feita uma pesquisa muito séria, claro, metodologia e tudo mais, para se entender o tamanho da safra. Então, dá perspectiva, e vai haver, tá, Gelim? Nesse momento, nós temos 3 perspectivas. A perspectiva dos produtores, as consultorias privadas, os órgãos governamentais. Estes sendo, claro, os mais conservadores, fazendo cortes ali cadenciados, escalonados, paulatinos, uma coisa por vez. As consultorias privadas, também com uma outra metodologia um pouco mais avançada, trazendo esses cortes mais profundos. Hoje, o intervalo dessas consultorias, dessas projeções das consultorias, ele varia de 143 a 155 milhões de toneladas. São esses os números que a safra brasileira tem entre as projeções ali das consultorias. E a terceira visão é a visão do homem do campo, né? Desses vídeos do Fala Produtor, mas precisamos lembrar que, embora a gente esteja mostrando aqui, e isso acaba chegando com mais frequência, porque é uma realidade mais frequente na safra 23-24, a realidade da perda, nós temos muitas regiões do Brasil que têm boas lavouras de soja, que têm lavouras de soja com índices de produtividade acima da média, acima do inicialmente esperado, que teve condição de clima favorável do plantio à colheita. Então, não se pode olhar só a árvore, tem que se olhar a floresta, como tem nos sinalizado muito forte o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. A safra 23-24 ainda não está definida, não se tem o tamanho da safra. Então, sim, a ProSoja Brasil estima os 135 milhões, as consultorias privadas e, portanto, os analistas vêm trazendo, de fato, os seus cortes, mas de forma um pouquinho mais paulatina, né? Bom, bom dia para a Cissa Mudri, para o Márcio Eno. Nosso milho, a espiga virou para baixo ainda verde. É efeito da seca, efeito do calorão. Bom dia para Laudeir Fernandes, Márcio Maciel, Carlinho Augusto, Carla, aqui em Diamantino, Mato Grosso, Tangará da Serra, Mato Grosso, comecei a colher o soja. Os primeiros 160 hectares foram colhidos, 28 sacas por hectare. Diamantino, em Mato Grosso. Uma loucura, 28 sacas por hectare no município mato-grossense é muito preocupante, certo? Ó, você que está nos acompanhando, seja pelo canal AgroPlus ou pelo Notícias Agrícolas, mande o seu relato para nós aqui para o Fala Produtor. Você pode mandar fotos e vídeos com seu nome, sobrenome, cidade e estado. O que é importante, trazer ali o seu relato de alguma forma.
manda para nós pelo WhatsApp, o número tá aparecendo para ti aqui na tela, 19 997670241, eu vou repetir, 19 997670241, ou pode mandar pelas nossas redes sociais, @Notícias Agrícolas no Instagram, ou no @jornalista Carla Mendes também no Instagram. Ali, este perfil é um bracinho a mais das nossas redes sociais, você pode mandar por ali também. O importante, nome e sobrenome, isso é fundamental, cidade e estado, tá? Pra gente poder localizar o problema ou localizar os bons resultados. Se der pra mandar o vídeo na horizontal, aí vai ficar perfeito, legal? Então a gente tá esperando o seu relato pra gente trazer a realidade da safra aqui pro Bom Dia Agro. Bom dia também pro pessoal da LSX Agrofert, pra Vanessa Fernandes, pra Dona Eliana, pra Dona Maria de Jesus, pra Dona Patrícia, estão todas acompanhando o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira. Bom dia também para o pessoal da Toleplan Limitada, para o Alberto Tesmer, Sandra Regina, de Redenção no Pará, para o Ricardo Mariano, de Guaíra, São Paulo, e a Toleplan diz o seguinte: Frente Parlamentar da Agropecuária pediu alongamento de dívidas por 180 dias dos custeios de soja para os produtores aguardarem a melhoria dos preços do produto. Vamos entender, tá? Vamos acompanhar e a gente traz mais respostas para vocês nos próximos dias. Bom dia também para o Rodrigo Fritz, que chegou agorinha, já na fase final, já no encerramento do nosso Bom Dia Agronegócio. E se você quiser acompanhar as informações depois, acompanhar, se chegou agora, quer assistir de novo Bom Dia Agronegócio? Noticiasagricolas.com.br, todos os nossos programas estão disponíveis ali na íntegra. Para você que está acompanhando pelo AgroPlus, fica aí, porque na sequência tem o PL Rural com a Águida Maria te trazendo excelentes informações, e nós nos encontramos aqui no Bom Dia Agronegócio amanhã a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Eu tô te esperando. Boa quarta-feira para você, bons negócios e até amanhã.